Muito bem-vindas, muito bem-vindos então ao Guerreiras de Oz, hoje com a minha participação, Nayara de Deus, aqui no comando deste nosso programa que, olha, deu trabalho, porque a gente fala de 730 mil habitantes na cidade de Osasco e tem muita guerreira por aqui. Selecionar essas mulheres não foi fácil, mas a gente está aqui com ela hoje, Valquíria Macchini. Gente, Valquíria Macchini, logo ao meu lado, vocês já vão ver. Uma grande mulher que transita pela área da saúde mental, pelo empreendedorismo, mas até quando ela vai fazer empreendedorismo, ela está fazendo ativismo. Valquíria Macchini está aqui comigo e ela é a nossa grande convidada dessa noite. Obrigada a você pela sua audiência que nos honra tanto. Ó, vou falar um negócio. Já dá aquele siga ali, inscreve aqui nesse canal, o que você acha? Já pega ali e compartilha com a família. Vamos fortalecer essa mulherada tão importante para essa cidade de Osasco. Muito boa noite, Valquíria Macchini. Boa noite, Nayara. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Honra define. Obrigada de coração por essa oportunidade, tá? A gente estava aqui conversando um pouquinho antes. E a Valquíria me trouxe uma informação, né? O Macchini, esse nome forte, tem um porquê. Por que esse Macchini? Conta pra gente. Sim, Nayara, Macchini é um nome, na verdade, que eu escolhi, que é um nome que eu me identifico, que tem uma representatividade em relação à minha ancestralidade. Valquíria é um nome que meus pais me deram, não é? Mas é um nome que eu não me sentia assim pertencente. Então, quando eu iniciei a minha trajetória no movimento negro de Carapicuíba, lá na década de 80, não é? Eu tive acesso a um documento onde tinha os nomes africanos. E a partir de então, eu fiquei apaixonada pelos nomes africanos. Tanto é que eu tenho um filho, né, de 26 anos, Abayomi Kayode, por conta também desse resgate desta ancestralidade. Então a Macchini já faz parte da minha identidade há cerca de mais ou menos uns 2 anos, que eu consegui oficialmente, né, adotar esse nome, que me trouxe muita alegria, muito significado, resgate mesmo, sabe? Por isso que eu fui lá na terra, beber da fonte e renasci quando eu consegui, de fato, incluir esse nome na minha documentação. Voltar à nossa ancestralidade. Literalmente. Né? Algo que a gente vem falando tanto, né? Especialmente nós, as populações pretas que não têm sequer origem, a gente não sabe de que parte que veio do continente africano. Infelizmente. Infelizmente. Bacana que você conseguiu chegar lá. Agora, Macchini, você vem da área da saúde. A gente fala muito hoje sobre saúde mental, especialmente saúde mental da população negra. Só que não é só isso, né? Porque, enfim, ela transita, como eu disse, no empreendedorismo. Só que quando ela faz empreendedorismo, ela também faz ativismo. Ela disse aqui pra gente que faz parte do movimento negro unificado, do MNU de Carapicuíba. Exato. Conta um pouco como tudo isso aconteceu na sua vida, desde o movimento unificado, negro, até você chegar à psicologia. Tem uma coisa incrível na história dela, a psicologia, que a gente já vai saber. Na verdade, Nayara, eu acho que essas duas questões elas se conectam. Não é? Porque eu costumo dizer que no movimento negro, na época era Centro Afro-Brasileiro, André Rebouças, para mim foi uma verdadeira escola. Eu aprendi muito, até distinguir negro de moreno, não é? Que eu achava que o moreno era moreno, que não era negro, e sim, foi no movimento negro que eu tive todo esse aprendizado, que eu tive acesso a essa documentação, e a tudo que eu sei hoje em relação à questão racial, eu devo ao movimento negro. E estando lá, eu comecei a me comunicar com uma pessoa que estava em Angola, porque eu e a minha prima Nice éramos relações públicas do movimento negro na época, e tinha um companheiro que morava lá em Angola, e ele mandava para a gente jornais de Angola via correio. Uau. Então já naquela época nasceu a vontade de fazer psicologia e trabalhar com os mutilados de guerra lá em Angola. Demais. Só que foi muito difícil, né? Eu fui para Angola pela primeira vez em 1989, né? Foi dezembro de 89, mas ainda fazia a faculdade. Sim. Depois que eu voltei, muitas coisas aconteceram, né? No meio do caminho, casamento, filho.
E esse sonho ficou congelado, porém eu não tinha desistido. E sempre tentando, sempre tentando, sempre tentando, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar em Angola. Mas eu consegui a oportunidade de trabalhar em Moçambique, que era o meu plano B na época. Falei, se me der certo Angola, pode ser Moçambique, porque eu queria trabalhar no país africano de língua portuguesa. E aí eu cheguei em Moçambique em 2003, com meu filho, né, porque ele tinha 5 anos. Legal, foi com todo mundo, levou? Sim, e o meu companheiro, no momento, né, estou separada. Então, fazer a diferença com a nossa população, com o nosso povo, sobretudo no país africano de língua portuguesa, para mim passou a ser um desafio quando eu descobri, literalmente, que existia países africanos que falavam a língua portuguesa. Sim. Porque eu não aprendi na escola. Esse tipo de informação a gente não tinha. Não. Gente, não. É um Por isso que eu falo que eu devo muito ao movimento negro. Mas tem gente que até hoje, gente, pensa que a África é um país. Sim. Então, quer dizer, como é que a gente ia ter esse tipo de informação? Né? As coisas vêm chegando muito devagar. Agora, me conta, você foi fazer o trabalho dentro da saúde com a população moçambicana? Sim, eu trabalhei na província de Cabo Delgado, na cidade de Pemba, né, que eu tive essa oportunidade, e eu trabalhei em vários projetos sociais, inclusive com pessoas que tinham hanseníase, crianças que ficavam nesse lar no contraturno escolar, trabalhei com idosos. Foi um desafio muito grande, Nayara. Por que foi? Porque quando você fala da psicologia enquanto ciência, né, para ajudar as pessoas, aquelas pessoas que de fato precisavam de ajuda, elas não tinham escolhido uma psicóloga, era um outro tipo de ajuda. E uma vez eu ouvi assim, mas o que a Mana vai trazer pra gente? Eu preciso de roupa, eu preciso de casa, eu preciso de dinheiro. Sim. Porque aqui vem muitos estrangeiros, falam que vão ajudar, mas não ajudam. Não ajudam no quê? Naquilo que de fato eles também precisavam. Mas eu estava lá para dar um outro tipo de ajuda. Então, assim, foi desafiador, porque eu também ficava ali sozinha enquanto profissional, não é? Então eu tinha que realmente, né, me virar, buscar conhecimento, fazer contato com as minhas amigas aqui do Brasil, que também tinha uma casa lá, Casa Azul, que atendia as crianças com deficiência, na sua grande maioria crianças com hidrocefalia, que sequer tinham tido alguma assistência antes. Então tinha uma coordenadora desses projetos sociais, né, a Mana Laura, uma italiana, e ela foi criando o projeto de acordo com as demandas que foram surgindo na cidade. Agora, Maquini, para a época, você já tinha hackeado o sistema. A gente fala de uma mulher preta que já tinha uma formação e que foi um ato extremamente corajoso para a época, né? Agora a gente fala mais, é mais comum, vou sair do país, ok. Não era nem um pouco comum, especialmente ir para um país do continente africano. Mas eu posso fazer uma observação, Nayara? As pessoas me perguntam como é que eu tive coragem de ir para lá. Eu costumo dizer assim, eu não precisei de coragem, eu precisei foi de oportunidade, porque eu sempre quis ir. Sim. Até porque quando eu fui para Angola em 89, na época da guerra, tinha toque de recolher. E eu fiquei num bairro, numa área livre, numa favela chamada Sambizanga, não é? Que os angolanos que eu conheci na época e posteriormente disseram que eu não tinha noção do perigo, em virtude de eu ter ficado onde eu fiquei. Sim. E aí, quando eu voltei em Angola em 2015, né, que eu fui a passeio, matar a saudade, eu comentei isso com uma amiga. Olha, me disseram que naquela época, em 89, eu não tinha noção do perigo, por isso que eu estava lá, né? Ela falou assim, não, todo mundo sabia quem era você. A brasileira, amiga do Mano Jaime, você estava protegida. Já foi. Em 89, então as pessoas não acreditam. Todos os angolanos e angolanas, né, que eu conheço, que eu faço esse comentário, o quê? Você ficou no Sambizanga? Poças, não acredito, pá. Eu falei, foi lá que eu fiquei. E com muito orgulho. Fui muito bem acolhida naquele lugar. Agora, Maquini, essa sua escolha pela psicologia,
já veio motivada em ajudar o que se fala tanto hoje sobre a questão da saúde mental da população negra? Já tinha esse foco? Já era pensando nisso? É porque assim, Sim. a gente fala muito disso hoje, né? Sim. Agora a gente está acendendo as luzes para uma questão que sempre faltou para o preto, para as populações pretas, né? A gente é muito visto como guerreiro, a guerreira, mas dificilmente nos veem como pessoas, como humanos, né? Sim. Então, agora se fala muito nisso, mas naquela época não era o que se falava. Então, você já tem hackeado o sistema, fez a sua faculdade, já queria, não quero nem tratar de preto aqui, eu quero tratar de preto na Angola, em Moçambique. Sim. Foi motivada, então, por essa questão Sim. já do seu ativismo? Sim, e Angola me puxou, né? Porque eu vi a história, né, da população angolana, em virtude da guerra, muitas pessoas sequeladas fisicamente, e aí eu ficava pensando, mas como é que está o psicológico dessas pessoas? Não é? Porque a questão física você consegue, às vezes, uma prótese, consegue algum tipo de, né, de ajuda, mas e o psicológico? E aí eu queria trabalhar com essa população. Sim. Em 2015 eu voltei nessa cidade onde eu queria ter trabalhado com os mutilados de guerra, fiz alguns contatos, mas que não foram bem sucedidos, não é? Mas eu falo, me tiraram de África, mas a África não sai de mim, está aqui, no meu coração. E foi também em 89 que me veio aí esse desejo de empreender. Já em 89? Sim. Sim. Porque eu cheguei lá, me deparei com todo aquele cenário, né? As roupas, artesanatos, não é? Eu falei assim, como assim? Eu tô lá no Brasil, não tem nada disso, não é? E eu tenho aqui essa oportunidade. Mas imagina, empreender em 89. Não tinha nem essa palavra, ninguém nem falava. Eu estava desempregada quando eu consegui ir para Angola, porque eu já tinha comprado a minha passagem quando eu fui, né, demitida do banco, eu tinha sido bancária antes. E eu falei assim, eu não tenho condições, estava fazendo a faculdade, estava desempregada. Eu falei assim, como é que eu vou conseguir empreender naquela época? Aqui a inflação altíssima, altíssima, e aí eu não tinha como. Mas ficou também esse sonho no forno. Sim. Eu consegui realmente só dar os primeiros passos, literalmente, em 2018. Né? Comprando tecido de fornecedores, mas não investir na área do artesanato. Foi mais a questão mesmo dos tecidos e acessórios, Sim. entendeu? Mas assim, aquilo para mim era um paraíso. Aquelas mulheres, aquelas roupas, os tecidos, né? Os adereços na cabeça, os turbantes. E também foi um marco para mim, a partir de então, que eu não consumi mais as roupas ditas, né, ocidentais. Hoje, desde aquela época, eu não coloquei mais uma calça jeans. Eu não ponho roupa ditas normais, entendeu? Sim, sim. Então, eu tô sempre com uma roupa africana, sempre, porque para mim já virou a minha marca, a minha identidade, assim como o meu nome, tá? E quando eu fui candidata aqui, né, no Conselho Tutelar em 2009, acho que é a primeira vez, 2008, o meu nome era Valquíria Africana. Porque sempre que as pessoas me viam, nossa, africana, você parece uma africana. Então, eu fiquei como a Valquíria Africana na época da campanha do Conselho Tutelar. E para mim é uma referência. Sim. A Makini está falando da Makini Moda Afro, que foi, então, a marca que ela criou, com certeza para trazer não só essas estampas, mas para que nessas estampas as pessoas pretas pudessem se ver como pessoas mais pretas e pudessem voltar, talvez, às suas origens, né? Sim. Você acha que a Makini vem conseguindo, em algum momento, ela mexe com esse lugar para o preto, desse empoderamento tão necessário quando a gente fala de África, um dos maiores, primeiros continentes aí deste mundão? Olha, Nayara, eu tenho esse termômetro melhor quando eu participo das feiras. Porque é o momento que eu estou ali com o público, sabe, corpo a corpo. É porque agora nesse virtual, chegam, nesse e-commerce, eu não tenho, as pessoas compram, Sim. mas eu não tenho esse referencial dessas Sim. compras online. Mas quando eu estou nas feiras, para mim é uma grande realização, porque as pessoas se aproximam, perguntam, né, do tecido, mas o que eu faço com isso, como é que funciona? Ah, isso aqui é uma toalha? Pode ser toalha.
pode ser cortina, você pode fazer uma almofada, você pode fazer uma roupa, você pode fazer o que você quiser. Então muitas pessoas se emocionam, falam, poxa vida, e aí eu pego esse gancho e falo que a Makini não é um lugar de simplesmente uma venda pela venda, mas é o resgate dessa identidade. A pessoa pode pegar um tecido que é de Angola, outros de Moçambique, alguns da África do Sul, e alguns eu não sei exatamente de qual país que veio, não é? Mas é uma conexão, é uma interação, não é? Agora, tem também pessoas que passam assim e, sabe, e vão reto. Eu não sei se é uma coisa tipo assim, não quero mexer com isso, coisa de preto. É muito interessante. Já é aquela pessoa que já tem provavelmente preconceito religioso. Às vezes não consegue, né, ter esse contato, ter essa intimidade, você entendeu? Sim. Mas a maioria das pessoas, elas se conectam, elas ficam emocionadas, e aí eu compartilho um pouco, né, da minha experiência, e que as pessoas também, como você disse no início, Nayara, muitas ainda nem sabem que existem os países africanos, sim, que falam a língua portuguesa. Então, para mim, é uma realização muito grande ter essa oportunidade. Falando nisso, coitado de nós, e falamos apenas o português. Sim. Né? Porque os países africanos, você fala o quê? Eles já saem com no mínimo 3 línguas. Sim, muitas línguas. São muitas línguas. Sim. De tão complexo foi o processo da colonização em todos esses países. Agora, ainda nesse âmbito da moda, Makini Moda Afro, ela pode ser para uma pessoa branca? O que você acha do consumo da vestimenta afro por pessoas não pretas? Poder, elas podem, mas é importante que elas saibam a história. Sim. Sabe? Eu tô com você nessa. Não é fantasia, tá? Não é uma fantasia. Tem uma história por detrás, principalmente em relação aos turbantes, tá? Porque às vezes as pessoas usam de uma forma um pouco distorcida, sabe? Sim. E aí chega a ser uma ofensa. Sim. Mas nós, pessoas negras, somos protagonistas, né, desta pauta. Sim. Então a gente sabe, a gente passa essa história e a gente fala, pode usar, mas pesquisa, para não sair de uma forma muito aleatória, de ficar nesse contexto de uma fantasia, sabe? Sim. É muito comum no mês de novembro, que a gente tem várias comemorações em prol do Dia Nacional da Consciência Negra, a gente vê pessoas não negras de uma forma assim um pouco meio que caricatas, sabe? Sim. Com as roupas, como se fosse uma canga, uma coisa muito assim distorcida. Então acho que assim, tem a história, a gente quer que a nossa história seja respeitada. Sim. É sobre isso. Você trouxe para mim, a Makini já trabalhando no Sindicato dos Bancários, antes então de ser... Foi militante, né? Foi militante do Sindicato dos Bancários. O que foi que motivou essa sua saída do setor bancário? Porque a gente fala setor bancário, todo mundo fala, nossa, bancário, quero ganhar bem, quero estar ali. Não foi a sua escolha. Você saiu do banco, você não quis voltar para a instituição financeira? Na verdade, eu fui demitida, né? Porque eu participava do movimento sindical. Foi o que eu imaginei. Isso foi o que eu imaginei. Né? Me convidaram a sair do banco. Isso em julho de 89, quando eu já estava, então, com a passagem comprada para ir para Angola. E eu já estava fazendo a faculdade quando eu fui demitida. Entendeu? Sim. Então, eu queria já começar a ingressar na área social. Então, quando eu fui para Angola, na volta, eu comecei a trabalhar na Casa de Angola, que tinha em São Paulo, tá? Associação Cultural Agostinho Neto, que levava o nome do primeiro presidente de Angola, né? Pós-independência. Depois, eu fui trabalhar com crianças em situação de rua, na antiga Secretaria do Menor em São Paulo. Então, assim, a área social sempre me atraiu. Sempre me atraiu. O banco foi, na época, né, precisava trabalhar. Sim. Né, mas não tinha uma identificação. Na verdade, eu nunca gostei de trabalho burocrático. Eu gosto de pessoas. Você gosta da gente? Sim, disso, sabe? Eu gosto de pessoas. Sim. Então foi por isso que eu não busquei mais, né, trabalho de banco. Eu queria estar na área social mesmo. Sim. Voltando então agora, fiz meu pé de meia, guardei meu dinheirinho, comprei minha passagem. Fui para Moçambique.
de todo esse trabalho que no começo foi difícil para que as pessoas lá entendessem por que você estava lá, né? Enquanto algumas queriam prótese, outras queriam dinheiro, outras queriam casa, você estava falando assim, não, vamos cuidar de você. Qual foi o maior aprendizado dessa sua jornada em terras africanas? O que você acha que você conseguiu levar para esse pessoal que estava num processo hiper vulnerabilizado, saindo de guerra? Então, eu trabalhei em vários projetos sociais, né? Esse, onde houve uma resistência maior, foi com as pessoas que tinham rancianice, não é? Mas acho que ficou a questão, eu sempre trabalhava nessa linha do fortalecimento, sabe? Porque eles tinham que ser multiplicadores, né? Eu trabalhava com as crianças como público-alvo, mas tinha também os coordenadores dessas respectivas equipes, desses projetos onde eu trabalhava, não é? Agora, o que eu vi, o que eu trouxe para mim, de fato, como aprendizado, porque a gente vai para ensinar, mas eu vejo aquilo como troca, eu aprendi muito. Nossa, E imagino. percebi que nós aqui reclamamos muito, 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 sabe? E que dá para ser feliz, sim. E não é o ter, é o ser. Sim. Eu lembro de uma senhora, tia Deolinda, não é uma senhora assim muito querida, que uma vez nós sentamos assim num alpendre, né, cobertura assim de palha, em torno tinha os bambus. Ela falou assim: Mana Valquíria, meu filho hoje ficou sem matar bicho em casa. Matar bicho é o café da manhã. E aí eu fiquei assim, meu Deus, sabe aquela coisa? Fiquei imaginando como que eu sairia da minha casa sem deixar o alimento, né, o café da manhã para o meu filho. Sim. Aqui no Brasil, naquela época, a gente ia pedir para um vizinho, ia trocar um cheque, na época era comum fazer isso, né? E aí eu falei assim, tia Deolinda, mas como que a senhora conseguiu, né, vir para cá e deixar seu filho lá sem o café da manhã? Ela falou assim, mana, a Mana Laura, que era a coordenadora do projeto, né, ela precisa de mim aqui. Ela precisa do meu serviço. Então, quando eu entro naquele portão, apontou o portão, eu deixo meus problemas lá pendurados. Quando eu tenho que trabalhar. Quando eu saio daqui, eu pego meu problema de volta e vou para minha casa. Eu, um show. Porque quando ela me falou isso, eu falei assim, tia Deolinda, lá no Brasil, a gente fica também com esse questionamento, né? Quando a gente vê vocês cantando, dançando e sabendo, né, que tem uma outra realidade por detrás. Foi quando ela me deu, então, essa resposta. Então, sim, eu tenho que separar as coisas. Não posso deixar isso interferir no meu trabalho, porque a Mana Laura precisa de mim e eu preciso desse emprego. Gente do céu. Para mim isso ficou como lição de vida. É inteligência emocional que fala? É inteligência emocional? Porque eu sei. É sobre isso. Gente, é sobre inteligência emocional. Isso foi em 2002, 2003. Olha, sabe? E aí nesse período, né, que eu fiquei lá em Moçambique, eu peguei malária várias vezes. Várias vezes. E aí um dia ela me falou assim, fiquei internada, da última vez que eu peguei. Aí um dia ela me falou assim, Mana, você aqui não tem família. Você é minha mana. E ela se referia ao meu ex-marido como tio. E o tio Norival é meu cunhado. Ela ia me visitar todos os dias. Eu fiquei uma semana internada. Uma semana. Aí ela falou assim, teve dias que eu ia te visitar, você estava dormindo. E eu não te chamava para você poder descansar. Você não está sozinha aqui. Isso para mim foi aprendizado também. Com certeza. E uma outra coisa que me marcou muito nesse período que eu fiquei internada, que eu comentei esses dias com uma amiga moçambicana, que o marido dela me levou uma caixa de suco de uva, sabe? Del Valle, esse suco. Sim. Aquele suco gelado para mim, porque era muito calor, não tinha geladeira, né, no quarto nem nada. Parecia, sabe aquele comercial do quibe no deserto? Quibe! Até hoje eu lembro daquele suco de uva. Essa semana eu falei com a esposa desse senhor, né?
Ela é da Zâmbia. Eu falei assim, você não tem noção. Fala pro seu Cid que eu não esqueço daquele suco de uva. Eu acho que salvou minha vida, minha alma, salvou tudo. Gente, que riqueza de experiência. Eu não sei nem como você voltou pro Brasil. Porque eu fiquei muito doente, fiquei com medo de morrer. Foi só por isso. Porque Mas tá porque aqui, eu sinto. tá aqui, ó, tá no meu coração, né? Sim. Eu sempre falo com pessoas de lá. E uma coisa muito bacana também que aconteceu, Nayara, que eu ganhei um presente. 3 pessoas em períodos muito diferentes pediram para que eu desse o nome para os seus filhos que estavam para nascer. Então a primeira criança que eu dei o nome é Kinda, né? A mãe falou, eu vou escolher o primeiro nome, você escolhe o segundo. Eu falei, não vou escolher o nome em português. Tudo bem? Por favor. Então, Kinda, porque se eu tivesse uma filha, ela se chamaria Kinda. Sim. Né? Então, é Edna Kinda, que hoje está com seus 19 anos, que essa semana me mandou uma mensagem, madrinha, tô terminando, chamo de madrinha. Tô terminando o curso aqui na faculdade, a madrinha pode me dar alguma ajuda? Tô querendo fazer uma pós, será que eu consigo alguma coisa, madrinha, aí no Brasil? Sim, vai deixar ela vir. E tem a outra que é a Luana, não é? Que o pai pediu para eu escolher o nome e eu fiquei muito desconfortável, porque eu não conhecia a mãe. Conheci esse senhor na rua. Salama, 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 em Ravo. E um dia ele me parou e falou que queria que você escolhesse o nome para minha filha. Falei, oi? Como assim? Porque já rodou o nome da... Não, ele nem sabia. Não? Mas disse que ele é um pouco comum quando as pessoas gostam muito de você. Que legal. Elas pedem para você escolher o nome. Mas eu fiquei constrangida porque eu não conhecia a mãe. Sim. O que essa mãe poderia pensar que eu estava escolhendo o nome da filha? Essa Aí eu dei nome de 2 sobrinhas minhas, Dara e Luana. Aí ele escolheu Luana. Mas assim, queria que ele escolhesse, mas eu, né? Uhum. E depois que eu vim pro Brasil, uma amiga ligou também, estou grávida. E o nome há de vir daí, quero que você escolha o nome. Então assim, isso pra mim, sabe, foi uma coisa assim muito interessante. Que abraço gostoso, né, da nossa terra. Parabéns. Não é sobre coragem, foi sobre vontade. Sim, oportunidade. Oportunidade. É. Agora, a gente sabe também que você tem uma longa vivência também, né? Seu negócio é criança, a gente percebe que você tem uma coisa com criança, né? Você ficou ali 7 anos no Conselho Tutelar de Osasco. É um departamento, enfim, que requer muita... Tem que ser muito forte para estar lidando ali, né? Quase todo o Conselho Tutelar, com tudo que se vê em relação às nossas crianças, né? Como é que foi isso? Quais os principais desafios desse período? E onde que o município você acha que está hoje nessa pauta? Os desafios, acho que sim, é políticas públicas, né? Sempre. Sempre. Eu acho que faltava também uma informação melhor para a população sobre o papel do Conselho Tutelar, que tinha, acho que, uma visão muito distorcida, não é? Mas acho que não é só por parte da população, não. Mesmo por parte de alguns órgãos, entendeu? Porque num dado momento, era assim, todo mundo pedindo, todo mundo, aspas, mandando no conselheiro e não era daquela forma, né? Que as coisas tinham que acontecer. E dentro dessas políticas públicas, acho que a maior questão era realmente falta de vagas em creche, sabe? Sim. E também a questão da habitação. Porque quando existia lá uma ordem de desocupação nas áreas livres, nós tínhamos que estar presente nessas ações. Sim. Né? Porque envolvia crianças. Então, era uma situação muito difícil, porque, de novo, quem que a gente encontrava lá? No movimento de moradia, somos nós, é a nossa povo preto. Sim. Sabe? Então, eu lembro de uma cena que eu tive que atender no plantão e que estava lá, né, a Guarda Municipal de Osasco, e eu conversando com a mãe, perguntando sobre possibilidades, mas isso era de madrugada. Não tinha para onde encaminhar aquela mãe naquele momento. E eu lembro da fala de um GCM assim, quando a conselheira tutelar sair daqui, nós vamos derrubar o barraco. Como assim? Oi? Derrubar com essa mãe aqui dentro? Eu falei, não vou sair daqui. Não vou sair.
E essa mãe, a gente pegou depois uma amizade. Ela me convidou até para ser madrinha dela de casamento depois. Eu e o conselheiro que depois acabou atendendo ela. Então, assim, eu vejo que tem muita invisibilidade, de novo, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala de creche, né? Quando você fala de moradia, quem é que está precisando mais? De novo. Então, assim, para mim era uma situação muito difícil, muito desafiadora, não é? Lidar com essa questão de desocupação e tendo que dialogar e às vezes não tendo para onde encaminhar. E às vezes não tem nem tempo para você tentar sensibilizar o juiz, né? Porque às vezes a gente faz esse trabalho, vamos tirar 300 famílias lá do prédio que está ocupado. A gente às vezes tenta fazer grupo de trabalho, vamos sensibilizar a opinião pública para que isso não aconteça. É um trabalho muito solitário, muitas vezes, sabe? Porque a GCM estava ali para cumprir a parte dela, o pessoal da Secretaria de Obras também, porque tinha que derrubar o barraco, sabe? E aí a gente, enquanto conselheira tutelar, sabe? Então, para mim foi bastante desafiador esse período, não é? Mas eu tenho certeza que eu dei o melhor de mim no período que eu estava lá, não é? Sabe aquela coisa assim? Você não vai conseguir resolver 100% das questões, né, Nayara? Acho que em todas as áreas, né, que você atua. Mas eu saí de lá, assim, com essa leveza de dever cumprido, sabe? Sim. Não tive intenção de voltar antes, porque para mim tinha encerrado ali aquele ciclo, não é? Sim. Tinha encerrado, e aí eu fui buscar outras áreas de atuação. Hoje você está querendo... Bom, a Makini, gente, não parece, mas ela está com 62 anos e já é uma mulher aposentada. E ela está achando uma delícia, tá? Sim. Porque ela continua o seu trabalho, só que agora ela se vê também com novas possibilidades de também continuar trabalhando e curtir a vida. Mas você Sim. não quer abandonar a parte da psicologia clínica. Não. Porque para mim, estar atuando na área clínica é atuar na transformação, na mudança de vida, é salvar vidas. Salvar, resgatar, não é? Que tem pessoas que chegam ali, assim, sem vontade de continuar vivendo, sabe? Sem vontade de continuar vivendo, literalmente. Então, poder estar, não é, com essas pessoas no consultório, pessoas negras e não negras, mas eu gosto, sabe, na área de fazer essa observação em relação às pessoas negras, porque elas chegam com algumas dores que eu sei o que significa isso, por ser uma profissional negra, né? Com todo o respeito às profissionais não negras, mas quando se trata da questão de racismo, né? De discriminação, que esse jovem, né, quando criança, passou na escola, que hoje eles dão um nome bonito, né, de bullying, né? Pois é. Mas a gente sofreu por conta do nosso cabelo, por conta do nosso nariz, por conta da nossa classe social. Então aquela criança, ela chega hoje no consultório adulta e com essas marcas, sabe? Com essas marcas. Então eu sei do que eles estão falando. E muitas pessoas que chegam até a mim, chegam por indicação, justamente com essa fala. Vocês sabem do que eu estou falando. Não vão dizer que é mimimi. Não vão falar, ah, será que é isso mesmo? Tem certeza? Então, estar no consultório, não é? Para mim, essa transformação, e é muito bacana, é muito prazeroso ver esse processo de amadurecimento, de crescimento, né? Onde as pessoas possam, de fato, se conhecer. Sim. Sabe, se conhecer, se respeitarem, não é? Acho que é o ponto principal, né, da terapia, é esse autorrespeito, né? Delas entenderem que elas podem ser independente do que elas têm. Porque a sociedade, a mídia, ela vem com toda, né, uma cobrança, a rede social, tudo aparece tudo lindo, maravilhoso. Mas, nos bastidores, é sabido que não é bem assim. Então, a terapia, né, ela proporciona isso, né? Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. As pessoas falam, ah, não, mas eu não preciso. Ah, eu não sou louco, porque ainda tem um preconceito. Tem um estereótipo ainda, né?
Mas eu não sou louco. Sim, é frescura, mas eu converso com meu amigo, né? Não precisa. Ai, vou pagar uma pessoa para ficar conversando, você não está entendendo, né? É diferente, o profissional não vai te julgar, né? Não vai falar, mas tá feio, tá bonito, tá certo ou tá errado. Não é por esse caminho. Agora, um amigo, ele pode achar qualquer coisa e vai te falar. E às vezes o amigo, talvez até para te ajudar, mas não ajuda, ele desqualifica a sua fala quando você tem uma dor. Sim. A pessoa às vezes até se assusta. Nossa, mas você... Ah, não, você não. Porque o fulano conta uma história de uma pessoa que está pior que ele e não ajudou em nada. Nada. Não ajudou. Só fez a pessoa se silenciar Sim. naquele momento. Então, sim, para mim a terapia é vida. Ela realmente faz esse resgate, né, de toda essa história para entender o porquê dela estar daquele jeito, naquele momento, ou já há muitos anos, não é nem só no momento, mas há muitos anos, que às vezes você precisa olhar para trás, você precisa olhar, né, para o seu interior para entender o hoje, você precisa ir lá no passado. E a terapia faz isso. Puxa todo um repertório para entender. Sim. Por isso que muitas vezes não dá para sinalizar quanto tempo que a pessoa vai estar nessa terapia. Que às vezes a pessoa pergunta, mas quanto tempo que é de terapia? Ah, mas quantos meses? Ah, não dá. Não, porque você começa com aquele ponto X, depois você vai puxando, né? Outras coisas. Não dá para saber. Sim. Se é 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. Quando a gente terapia é vida, não é? Tá tudo certo. Quando a gente fala muito de... a gente traz a coisa da educação antirracista, a gente tenta colocar no currículo da escola a história dos nossos povos. Você acha que isso basta para que a gente trabalhe um ambiente educacional que seja de fato antirracista, Maquin? Não, porque muitas vezes a própria escola também não aceita fazer discussão. Eu acho que tem uma distorção também, né, em relação a essa visão. Porque quando foi criada a Lei 10.639, que é de 9 de janeiro de 2003, né, foi no primeiro governo do Lula, e até hoje as escolas ainda resistem em falar sobre isso. As pessoas tentam nivelar, não é? Assim como o 20 de novembro, achando que isso não é necessário. Mas não foi necessário discutir a questão do indígena? E por que ainda é necessária essa discussão? Porque nós continuamos na invisibilidade. Nós e as nossas crianças continuam sendo desrespeitadas. Então, assim, tem a lei, mas acho que antes da lei, a pessoa tem que fazer essa reflexão, sabe? Uma autorreflexão. E também é uma reeducação. Sim. É uma reeducação. E a gente não está falando, Nayara, com essa lei, que você tem que gostar da outra pessoa por ser negra. Não é de gostar. A gente está falando de respeitar. Que tem uma diferença muito grande. Opa. Não precisa gostar de mim, mas eu quero que me respeite. Respeita a minha história, respeita a minha roupa, respeita meu cabelo, não é? Respeita o meu... Me respeita. Eu acho que a música da Sandra de Sá fala muito bem sobre isso, né? Olhos coloridos, não é? Que muitos que riem da gente querem ter o cabelo igual. Sabe? Muitos que riem da gente querem chegar aos 62 anos assim, ó, com essa cara da riqueza, não é? Eu sei que vem por aí. As pessoas me falam isso, pessoas não negras, né? Mas eu queria tanto ter essa pele. Eu falei, querida, você queria só ter essa pele, mas você não quer passar pelo que eu passo. Eu falo assim pra quem da espiritualidade, ela foi maravilhosa. Ela falou assim, olha, quando a gente vê, ela falou, você vem preto, então eu vou até te dar uma genética aí, pra te dar uma aliviada, porque o resto vai ser pancada. Então, o que as pessoas precisam fazer, né, Nayara? Elas precisam desconstruir este preconceito. Desconstruir, porque tá dentro, né? Então, um jovem negro, né, quando tá na rua,
esse jovem já é visto muitas vezes como suspeito. É diferente do jovem branco. O jovem branco é um jovem normal, mas o jovem negro não é? Tanto para a polícia, quanto para a mulher branca, porque o negro não vai ficar com receio do outro negro. Sim. Você entende? Meu filho tem 26 anos, mas até hoje, enquanto ele não chega em casa, eu não durmo. E quando eu ouço o barulho da chave, eu vou monitorando, né? Mandando mensagem, onde você tá? Tô no trem, tô no 18, tô aqui, tá? Me avisa. Quando eu ouço o barulho da chave, chegou. Obrigada, meu pai. Porque é um jovem negro. Ele sai, eu não sei se ele volta. A gente está vendo aí, né? Nossos jovens estão morrendo. Sim. Nossos jovens estão morrendo. Então a sociedade precisa também assumir que é racista. Morrendo gratuitamente. Sim, porque é negro. É sempre Sabe? bom lembrar que É um não suspeito. é só pelo suspeito que ele se torna. Sim. Sim. Mas ninguém tem essa postura. O branco não é suspeito. E é interessante porque quando ocorrem alguns crimes, alguns assaltos, né, em bancos, eles falam, nossa, mas quando não é negro, era uma pessoa de boa aparência. A mídia fala sobre isso. Quer dizer, não era negro, era uma pessoa de boa aparência, causa um espanto, porque a pessoa não era negra. Entendeu? Mas se fosse o negro, ele já tinha ficado ali um pouco mais cuidadoso, um pouco mais atento. Sim. Então, a sociedade, primeiro, precisa assumir que é racista. E precisa desconstruir, porque pode vir a lei que for. Exato. Por isso que a escola, muitas escolas, né, ainda não assumem, né, a lei 10.639 de 2013. Né? Aí entra um pouco da questão religiosa, que às vezes o próprio professor se nega a trabalhar, mas também não tem uma cobrança. A direção não cobra, a Secretaria da Educação não cobra. Sim. Mas no 7 de setembro, todo mundo. Você entende? Sim. Porque dentro da lei você não vai discutir só a questão raça, cor. Você vai discutir a cultura. E a cultura tem a ver também com a questão da religião. E aí as professoras e professores não querem muitas vezes discutir a religião de matriz africana. Não é? Porque está fora de um contexto dito normal. Mas normal para quem? Não é? Porque não é uma religião do Ocidente. Então percebe que não é só a lei, precisa fomentar o debate e as pessoas precisam desconstruir isso. Porque senão, Nayara, essa responsabilidade de discutir essa questão racial sempre vai ficar para o professor ou para a professora que é negra ou negra. Eles gostam dessas coisas. Ué, mas a gente está aqui, a gente está falando sobre educação, não é? E como é que eu vou trabalhar com as minhas crianças sobre esses temas? Entendeu? Então é comum também por esse despreparo desses profissionais, porque eles não querem, porque a gente já avançou muito. Já, tudo você dá tem um muitos Google, livros né? aí. Tá mais eu sei fácil. que na Secretaria da Educação tem um observatório de livros e foi feita muita capacitação para os professores discutirem a lei, mas ainda hoje a criança negra, se ela chega para a professora, para o professor e reclama que o amigo discriminou por conta do cabelo ou a xingou, usou o termo pejorativo, essa criança não é acolhida. Não liga, isso daí é bobeira. Xinga ele também. Ele é um bobo. Sabe? E essa criança, ela vai guardando isso. Ela não foi acolhida. Ela reclamou, aquela criança, né? Ela sentiu, a criança sim se sentiu protegida, porque não teve nenhuma fala. Não estou falando de punição, estou falando de chamar para uma conversa. Só que quando essa criança explode, principalmente o menino, né? Se o menino vai brigar com esse outro, que ele já estava aguentando há muito tempo, esse menino é o violento. Exatamente. Mas ninguém lembra de quantas vezes aquele menino chamou a inspetora, chamou a professora, e ele foi silenciado, sabe?
Isso aí também no mundo corporativo. Também. Né? Isso aí também como isso vai escalando conforme a gente vai virando pessoas adultas, né? Só que muitas vezes, se esse menino foi silenciado na escola, ele chega na empresa, ele também não consegue se colocar. Porque dependendo também do cargo que ele ocupa, às vezes ele é o único, tem um outro ali, 2, 3, gatos pingados, né? Porque você vai se acendendo e você vai ficando muitas vezes isolada, você não tem pares ali. Você entendeu? Sim. Você não tem pares. Uma vez falaram para mim, nossa, você é psicóloga? Sim. Fez faculdade e tudo? Sim. Você entende? As pessoas não acreditam que nós somos capazes. E tem uma coisa, e muitas vezes eu acho que a vitória do racismo foi fazer com que nós mesmos, às vezes, não acreditamos, que a gente não acredita na gente, que a gente é capaz, não falo sobre mim, falo num coletivo, porque para mim tudo é coletivizado quando a gente fala da minha raça, da minha cor, da nossa cor. Mas eu acho que a vitória do racismo foi quando ele fez o preto acreditar que ele não vai conseguir. Sim. Ele fez o preto acreditar que ele é feio, ele fez o preto acreditar que ele é incapaz, e ele fez o preto acreditar que ele nasceu para não sair daquele lugar. Essa é a maior vitória do racismo. E por que isso ocorre, né, Nayara? Porque, infelizmente, nós temos um sistema, né, que contribui muito para isso. Nós estamos sempre na invisibilidade. Então, essas crianças, as mulheres, os homens negros, eles não costumam serem vistos, não é? E nem mesmo nas revistas, na capa de revista, hoje em dia você vê um pouquinho mais. Mas quando criaram a revista Raça Brasil, eu lembro que eu levei essa revista num local que eu fui fazer uma palestra, as pessoas falaram assim, nossa, mas essa revista só de negros, porque estava escrito assim, né, acho que ainda vem hoje, revista para negros. Eu falei assim, então, por que essa revista precisou existir? Por quê? Porque todas as outras não traziam as questões referentes à questão do negro. Então precisaram criar um veículo específico. Ai, não, mas eu acho que isso é racismo. Ah, então era racismo. As outras revistas estão assumindo que as outras também são racistas, quando não tratam as nossas questões. Não é? Então, essa invisibilidade na televisão, na revista, não é? Nos espaços que a gente frequenta, não é? Lá atrás, quando a gente pegou o livro didático, né, que para falar do negro era a mulher sempre com aquela roupa, com a bacia, com a roupa, né, na cabeça, o negro no tronco. Geralmente, né, mesmo que estavam ali trabalhando, eles não tinham roupa, só um calção e uma roupa de saco, essa imagem que eu tenho do livro didático. Dos livros são essas mesmas. E aí, qual a referência que essas crianças e esse adulto foi tendo? Percebe? Então, infelizmente, eles foram reproduzidos porque, assim, não quero ter contato com isso. Olha como isso é feio. Olha que vergonha. Cadê a minha história? É isso? Ser negro é ser escravo? Sim. Ser negro é ser a mucama? A mulher negra, sempre com a criança branca no colo, não é? Ou às vezes nas costas, né? Era mucama, era babá, era ama de leite. Então, essa mulher também não foi respeitada. Então, se ela também não passou por um processo de desconstrução, de ressignificar a sua própria história, tem pessoas que não querem nem se olhar no espelho e falar, não, eu não gosto de ser negro. Mas porque o sistema, o sistema fez um papel assim, né? Não, ele foi assim... É cruel, o racismo é cruel. Que projeto, né? Que projeto. Agora, Maquini, ainda assim, tem uma coisa que me aumenta o meu orgulho. De tudo isso que foi feito, que foi arquitetado contra nós, contra as nossas pessoas, uma coisa que não se consegue tirar é a alegria inerente dos povos pretos. É como se essa alegria que você viu lá na África, com todas as dificuldades, como se ela também tivesse, ela embarcou naqueles navios e ela ficou aqui entre a gente. Com certeza. Então, por mais que nos violentem, que matem nossos filhos, etc e tal, isso não nos tiram. A que você atribui esse jeito preto brasileiro
de se manter e de se manter vivo, porque é o que eu costumo dizer, né? As dificuldades que nos foram impostas foram tantas, mas isso também nos tornou cidadãos muito mais resilientes, não? Então eu falo que se a gente trocasse na história o lugar do preto e o lugar do branco, as populações brancas já teriam sido dizimadas, porque elas não tiveram esse preparo que elas nos deram para estar aqui hoje. Eu chamaria isso de resistência, Nayara. Simples, assim. Resistência. E essa alegria que a gente tem, né? Quando a gente está, não só com os nossos, mas na vida. Porque a gente assim, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Como a tia Deolinda lá de Moçambique. Eu tenho certeza que esse nosso jeito de ser, que essa nossa energia, que essa nossa garra, eu não tenho dúvida, pegamos deles. A gente conseguiu preservar. Sabe? Preservar. Porque as situações que eu vivenciava lá, eu falava assim, meu Deus, ela consegue estar rindo com tudo isso que ela passou. E a gente aqui passa por muitas coisas que tem pessoas que duvidam. Falam assim, nossa, não sei como vocês conseguem. São os nossos ancestrais, sabe? A gente não está sozinha aqui. A gente não está sozinha, né? A gente carrega toda essa ancestralidade com a gente, né? Quando os nossos chegaram aqui no Brasil, da forma como chegaram, quem conseguiu chegar, não é? E resistiu, acho que a história do Kunta Kinte, né, do Alex Haley, mostra muito essa resistência. É coisa nossa, não é? Então a gente fala, quando as pessoas falam da minha pele, 62 anos, né? Com essa pele, a gente tem que ter alguma coisa de bom, né? Eu falo. Tanta sofrência, mas a gente consegue. A gente não fica ali naquele limo. Ai, chorando. Não, gente, precisamos. Sem tempo, né? Irmão, sem tempo. Porque também não dá tempo. Não dá. Não lembro da minha mãe, quando não tinha gás em casa, que minha mãe, né, sou filha de... Tenho 6 irmãs, somos de 7, né? Meu pai era metalúrgico, minha mãe doméstica, mas assim, nós todos pequenos, minha mãe sempre nos cuidados, né? E aí a minha mãe, a gente não tinha dinheiro pro pão. Fazia ali um bolinho de fubá, assava ali, sabe? Pegava 2 tijolos, colocava uma latinha de massa de tomate entre os 2 tijolos e a forma com um buraco no meio para assar o bolo para aquela galera. Você entendeu? Então, assim, que é aquilo? Também acho que já é um empreendedorismo, as mulheres negras sempre empreenderam, isso aí já é delas, não é? E aí eu falo assim, caramba, quando eu lembro disso, sabe? Meu pai, a primeira televisão que entrou na minha casa, eu tinha 11 anos de idade. Mas meu pai não queria, ali era uma questão mais de militância. Não quero televisão para meus filhos. Meu pai era contra a televisão. E os amigos, meu pai era metalúrgico, trabalhava lá no ABC, Mauá, morando em Osasco. Os amigos ficavam indignados, como que o senhor não tem televisão? Né? Você tem criança, meu pai era contra a televisão. Daí surgiu a Maquine, desse jeitão que ela é. Meu pai era militante do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então, na minha casa era um núcleo da AMEP, na época da ditadura militar. Sim. Não é? O quente do fervo do Brasil. Isso, sim. Eu lembro de alguns companheiros dele ainda, né? Da época, alguns estão vivos, outros não. Mas era sempre um momento de risco, né? Dele ser preso, alguns foram. Sim. Mas ele tinha ali um combinado com a minha mãe, caso passasse alguém durante o dia com algumas perguntas, né, suspeitas, era para minha mãe colocar um pano no pé de limão, que era um sinal. Uau. E aí ele já não podia descer no ponto de ônibus, ele ia para casa de algum amigo. Que demais. Sabe? Então tinha uns códigos, né? Então eu falo, eu sou filha do senhor nativo, o nome do meu pai, não é? E a minha mãe, Clotilde, que ficou ali com 7 filhos, com medo do meu pai ser preso. Mas que a gente resistiu. Então minha mãe também empreendeu, sempre fazendo algumas coisas para nos alimentar. E nem sempre a gente comia carne, nem sempre comia assim, pizza, imagina, era um sonho. A gente nem sabia que existia, eu acho, pizza naquela época. Tinha, mas a gente não tinha um poder aquisitivo. Sim. Mas tudo bem também, a gente comia comida boa, né?
comida saudável. Mais de banho preta? Eu falo sério. Você entende? Então, eu acho que a gente deve, assim, toda a nossa resistência, né, a nossa ancestralidade. E eu costumo dizer que todo o povo preto brasileiro deveria conhecer um país do continente africano. Gente, se lá beber da Eu fonte, vou né? em breve. Ai, bacana. Ô, Você vai pra onde? Oi, eu pretendo ir para Angola primeiro, mas depois eu vou. Eu já tenho esses planos, conversava inclusive com um amigo hoje. Valquíria Macchini, por Valquíria Macchini, conta pra gente seus projetos futuros e o que você quer para as mulheres de Osasco. Você que está aqui, você que tem essa história, desde lá do berço, já dentro da barriga da sua mãe, com esse pai maravilhoso que você teve. Futuro. Primeiro, eu quero continuar cuidando da minha saúde, que para mim é uma coisa neste momento super importante, não é? Ressignificar um pouco a minha alimentação, não só com a alimentação, mas atividade física, enfim. Eu quero estar bem, eu quero envelhecer bem, não é? Para as mulheres de Osasco, acho que eu quero assim, emancipação, independência, fortalecimento, e que essas mulheres possam fazer as suas escolhas, sabe? Que elas possam se fortalecer, não se preocupando em agradar as pessoas. Elas têm que se agradarem, entendeu? Porque agradar as pessoas é muita gente. Muita coisa. É muita gente, né? Então, no meu futuro, eu quero continuar atendendo no consultório, né, as pessoas. Estou no momento fazendo um curso de Libras, né, que era também um sonho, algo que estava ali guardadinho, mas agora resolvi fazer esse curso, né, todas as quartas-feiras com o professor Hélio Fonseca, que ele é muito bom. E quero atender pessoas surdas no meu consultório e quero também trabalhar como intérprete. Então, a nível de projeto do futuro é esse. E quero viajar, né? Outubro eu vou para Salvador. Coisa boa. Porque eu sei que ela é tudo isso que ela é, mas ela também é uma guerreira. Você vai me desculpar, senhora Paula, porque Sim. você, além de tudo, você também tem Mas história assim, de guerreira. mesmo quem se considera guerreira, entenda que pode chorar. Sim. Pode ficar Só feliz. não esqueçamos que somos gente. Sim, tá? é sobre que isso. guerreiras também têm o direito de Chorar. se humanizar. E no É. final tudo isso é sobre se humanizar, especialmente quando a gente fala sobre a mulher preta. Com certeza. Mas eu agradeço muito a oportunidade, o convite, né? E de poder estar falando sobre mim, sobre nós e sobre as mulheres também, não é? Mas entenda que esse guerreiro às vezes pesa. Vamos fazer só não pesar, gente. Muito obrigada a você, muito obrigada, Val, obrigada a você por sua audiência. Você sabe aqui embaixo, tá vendo aqui? Dá uma apertadinha, inscreva-se nesse canal, que traz gente desse peso aqui, que tem história, que traz valor para Osasco. E só se inscreve, vai lá e já compartilha no grupo da família, dos amigos, tá bom? Um super beijo para vocês e até nosso próximo encontro. Beijão!